Os carboidratos são as fontes universais de energia para as células animais e vegetais. A glicose é o carboidrato mais importante neste processo. Nas células, a glicose é degradada ou armazenada por diferentes vias. O carboidrato, denominados também como hidratos de carbono, são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns ainda podem apresentar em sua estrutura o nitrogênio. Estão relacionados diretamente com o fornecimento de energia para as células e estão presentes em diversos alimentos. Além da função energética, possuem função estrutural, fazem parte do esqueleto vegetal e animal e participam da estrutura dos ácidos nucleicos, RNA e DNA, sob forma de ribose e dexorribose. De acordo com a quantidade de átomos de carbono em suas moléculas, os carboidratos podem ser divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos, ou açúcares simples, constituem em uma unidade única cetônica. O mais abundante é o D-glucose, que é o açúcar de 6 carbonos, e é a partir dele que muitos outros são formados. A classificação dos monossacarídeos também pode ser baseada no número de carbonos em suas moléculas. Assim, as trioses são os monossacarídeos mais simples, seguidos das tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e assim por diante. São grandes exemplos de monossacarídeos as riboses, pentose, a glicose, hexose, a galactose, hexose e a frutose, hexose. Já os disacarídeos, conhecidos também como glicosídeos, são formados através de uma ligação glicosídica de dois monossacarídeos. Os principais disacarídeos incluem a sacarose, a lactose e a maltose. Já os polissacarídeos são os açúcares mais complexos, macromoléculas formadas pela união de milhares de unidades de monossacarídeos através de ligação glicosídicas, unidas em longas cadeias simples ou ramificadas. São os principais polissacarídeos o amido, o glicogênio e a celulose. O metabolismo dos carboidratos nos vertebrados. A glicose é transportada através do corpo pelo sangue. Quando as reservas de energia celular estão baixas, a glicose é degradada pela via glicolítica. As moléculas de glicose não são necessárias para a imediata produção de energia. São armazenadas como glicogênio no fígado e músculo. Dependendo das necessidades metabólicas da célula, a glicose pode também ser empregada para sintetizar outros monossacarídeos, ácidos graxos e certos aminoácidos. A absorção dos carboidratos pelas células do intestino delgado é realizada após a hidrólise dos disacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos em seus componentes monossacarídeos. As quebras ocorrem sequencialmente em diferentes segmentos do trato gastrointestinal por reações enzimáticas. A alfa-amilase salivar, que é a digestão do amido inicia durante a mastigação pela ação alfa-amilase salivar, que hidrolisa as ligações glicosídicas com a liberação de maltose e oligosacarídeos. A alfa-amilase pancreática, que é o amido e o glicogênio são hidrolisados no duodeno em presença de alfa-amilase pancreática que produz maltose e dexinas. Enzimas da superfície intestinal. A hidrólise final da maltose e dextrina é realizada pela maltase e a dextrinase, presente na superfície das células epiteliais do intestino delgado. Após a absorção, a glicose no sangue aumenta e as células beta das ilhotas pancreáticas secretam insulina que estimulam a captação de glicose, principalmente pelos tecidos adiposo e muscular. Nos processos metabólicos dos carboidratos, algumas etapas, conhecidas como vias metabólicas, são essenciais para a obtenção da reserva energética. Glicólise, anaeróbica e aeróbica, via das pentoses fosfato, glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Olá, professora. O Caleb Isaías.
e eu vou falar sobre o metabolismo das proteínas. Mas antes da gente falar o que é o metabolismo das proteínas, é necessário a gente entender o que são os aminoácidos. Os aminoácidos eles são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura molecular um grupo funcional amino, NH2, e uma carboxila terminal, COOH. E o que são as proteínas? Bom, as proteínas elas são macromoléculas que são formadas por aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. Então, ela é o conjunto de aminoácidos. Bom, e o que é o metabolismo de proteínas? Ele é o conjunto de reações químicas que envolvem os componentes e mecanismos que estão embutidos por intermédios das proteínas. E o metabolismo ele possui algumas etapas, como sequenciamento do código genético, a síntese, do endereçamento e da degradação da proteína. E bom, a proteína ela tem alguns papéis biológicos, como o enzimático nas lipases, amilases e FFK, no transporte com relação à hemoglobina e albumina, na contração por meio da miosina e da actina, na estrutura, no colágeno, elastina, queratina e entre outros, na proteção pelas imunoglobulinas, na coagulação sanguínea pela fibrina, pelos hormonais como GH, insulina e glucagon, pela osmolaridade, pela albumina, e tem papel no tamponamento. E bom, a digestão e a absorção dessas proteínas. Bom, a digestão das proteínas ela se dá pelo fracionamento das macromoléculas em menores. Essa ação ela vem por meio da mastigação dos dentes, que desnatura a proteína. Ocorre no estômago e exige a presença de enzimas digestivas, no caso da digestão. A absorção de proteínas ela ocorre nos esterócitos, através das bordas em escova, ou seja, as microvelocidades elas absorvem os aminoácidos dipeptídicos e tripeptídicos. Bom, a absorção ela vai depender de alguns fatores, como o transporte ativo, utilizando a adaptase, e a difusão facilitada ou ativa. E bom, digestão de proteínas da dieta. As proteínas elas ingeridas, elas não sofrem na boca modificações químicas, né? Elas só são apenas reduzidas em partículas menores. Bom, agora eu vou falar sobre o ciclo da ureia. Bom, o ciclo da ureia, ou também chamado de ciclo da ornitina, ele ocorre nas células do fígado e em menor parte nos enxágues. Bom, a principal função do ciclo da ureia é eliminar a amônia tóxica do corpo. E bom, eu vou falar agora como acontece esse ciclo da ureia. O ciclo da ureia ele ocorre exclusivamente no fígado, como eu falei, dentro das mitocôndrias e no citosol dos hepatócitos. Bom, os átomos de azoto eles chegam no fígado sob a forma de grupos aminas ligados a AA, que é a alanina ou o glutamato. Esse processo do ciclo da ureia envolve uma reação de alimentação e 4 reações cíclicas ele requer 3 ATPs, essas reações.
Bom, a etapa 1, ou a reação de alimentação, ela vai pegar a amônia, o NH3, né, mais o gás carbônico, o dióxido de carbônico, na verdade, dióxido de carbono, e vai produzir, né, sintetizar o carbomoil fosfato. Na etapa 2, o carbomoil fosfato, junto com a ornitina, vai sintetizar a citrulina. Na parte 3 desse processo, a citrulina, junto com aspartato, vai formar o argininosuccinato. E bom, o argininosuccinato vai gerar outras duas moléculas, que é a arginina e o fumarato. E bom, na etapa 5, a arginina mais o H2O mais a água vai formar a ureia mais a ornitina, que são os dois produtos finais, né? Então, a ureia ela entra na corrente sanguínea e depois ela vai ser excretada e, consequentemente, né, a amônia presente nela, que é tóxica, vai ser excretada também. É isso. Olá, professora, eu sou o Lucas e eu vou falar inicialmente sobre o metabolismo dos lipídios. Bom, o metabolismo lipídico refere-se à síntese e degradação de lipídios nas células. Esse metabolismo envolve a decomposição ou armazenamento de gorduras para obtenção e estoque de energia, e a síntese de lipídios estruturais e funcionais, como os envolvidos na construção das membranas celulares. Nos animais, essas gorduras são obtidas nos alimentos ou são sintetizadas pelo fígado. O processo de síntese dessas gorduras se denomina lipogênese. A maioria dos lipídios encontrados no corpo pela ingestão são triglicerídeos e colesterol. Outros tipos são componentes associados aos lipídios, mas que não estão presentes em todos eles, que são comumente encontrados no corpo, como os ácidos graxos. Além disso, lipídios são componentes fundamentais da membrana das células, sendo chamados de lipídios de membrana. O metabolismo lipídico é frequentemente considerado como o processo de digestão e absorção de gordura na dieta. No entanto, existem duas fontes de gordura que o organismo pode usar para obter energia: a partir de gorduras consumidas na dieta e dos estoques lipídicos. Os vertebrados, incluindo os seres humanos, usam as duas fontes de gordura para produzir energia. Há órgãos como o coração, por exemplo. Como os lipídios são moléculas hidrofóbicas, eles precisam ser solubilizados antes que seu metabolismo possa começar. O metabolismo lipídico geralmente começa com a hidrólise, que ocorre no sistema digestivo através de várias enzimas. O metabolismo lipídico também ocorre nas plantas, embora os processos difiram em alguns aspectos quando se comparados aos animais. Após a hidrólise, ocorre a absorção dos ácidos graxos nas células epiteliais da parede intestinal. Nas células epiteliais, os ácidos graxos são empacotados e transportados para o restante do corpo. Passando para os processos fermentativos, vamos começar falando sobre o que é. Bom, os processos fermentativos são caracterizados pela ausência de oxigênio em seu processo bioquímico, em meio a fungos e bactérias como forma de obtenção de energia para a manutenção da sua sobrevivência no meio. Independentemente do ser que esteja realizando a fermentação, ela sempre ocorrerá no citosol da célula, com a ajuda de enzimas catalisadoras com a finalidade de obtenção de ATP. O ATP ele tem um papel importante nos processos fermentativos porque ela é uma molécula responsável pelo fornecimento da moeda de troca energética da célula. Então, basicamente, a célula vai trocar o ATP por energia.
o ATP vai ser utilizado como moeda de troca. Então, dito isso, pode-se dizer que a fermentação ela ocorre após a glicólise. Por quê? A glicólise ela é um processo que degrada a glicose, a molécula da glicose, em duas moléculas menores, sendo essencial para a produção de energia dos organismos. Ela é dividida em duas fases, uma de investimento energético e a outra de compensação energética. Ao final das duas etapas, o saldo é de duas moléculas de ATP, que vai ser a molécula aqui utilizada no processo fermentativo, e duas moléculas de NADH. Os processos fermentativos eles são divididos em alcoólico, lático, acético e natural. Em relação aos tipos dos processos fermentativos, nós temos a fermentação alcoólica, que ela é o processo de transformação de açúcares fermentescíveis, que no caso seria a glicose e a frutose, em etanol e dióxido de carbono. A fermentação lática, realizada exclusivamente por ação bacteriana, no caso os lactobacilos, ocorre quando a glicose tem como carboidratos a glicose ou a galactose, obtidas a partir da quebra de uma molécula de lactose, que no caso é o açúcar presente no leite. A fermentação acética ocorre quando o etanol, obtido na fermentação alcoólica, entra em contato com bactérias da família Pseudomonaceae, como a Acinetobacter ou a Gluconobacter. Essas bactérias transformam o etanol em moléculas de ácido acético por meio de um processo de oxidação. E nesse caso nós temos o exemplo do vinho, que se for armazenado de forma incorreta, viraria vinagre, que é o clássico odor do vinagre. Já na fermentação natural, é o nome dado ao processo de digestão de açúcares realizado por leveduras e bactérias a partir de uma fonte de alimento, como no caso do pão, que é a farinha, e os micro-organismos que estão no ar.